Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O pastor é muito teimoso, né? Seu filho é muito teimoso, viu? Não adianta a gente, ele não aceita o não como uma resposta, né? Então hoje vocês vão ter que me aturar. Eu vou fazer o possível para conseguir falar pouco. Mas abra suas Bíblias em Filipenses. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Filipenses já fica lá no finalzinho. Jesus é bom. Encontrou, irmãzinha? Glória a Jesus. Pronto. Vem pra cá. Filipenses 2, a partir do 9. Que diz assim: Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, que a Tua palavra, Senhor, que o Senhor falou ao meu coração, que o Teu Espírito Santo aplique no coração de cada um aqui presente, ó Deus, e que cada um tome a sua porção, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor que esteja falando. Que eu suma e o Senhor apareça, que quando eles olharem para mim, vejam a Ti, Pai. Pai, que eu seja apenas um canal. Trabalha conosco, Pai, movendo tudo aquilo que não é do Teu agrado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu vou falar sobre o poder do nome de Jesus. Eu não sei se vocês perceberam, mas nessa leitura que nós fizemos, diz que Deus o exaltou sobre a mais elevada posição e deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Antes de entrar na mensagem, eu vou tentar falar até 8h30. Eu vou me esforçar para conseguir isso, que vai ser um milagre. Viu? Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos e para aqueles que vão ouvir, né, na internet. Tem pessoas que isso me incomodou, eu ouvi da boca de alguém e isso me incomodou. Tem pessoas que acham que nós estamos aqui porque nós não tínhamos mais nada para fazer, principalmente eu, né? Não, a irmã estava com preguiça de trabalhar, aí ela resolveu deixar o trabalho para viver da obra. Hã? Não foi ninguém daqui não, alguém de fora, entendeu? Falou isso. Já umas 2 pessoas que falam isso. Então assim, eles acham, lá fora, que não conhecem a nossa realidade aqui, eles acham que eu estava com preguiça de trabalhar, de ganhar dinheiro, que eu amava o que eu fazia e dava muito bem para eu viver, né? Não dava para eu viver, ser rica, mas dava para a gente viver. Bem antes de eu conhecer o pastor Júnior, eu já trabalhava, aliás, desde os 15 anos de idade, desde os 16, para ser mais exata, que eu me sustento. Eu trabalho com as minhas mãos e me sustento, desde os 16 anos de idade. Então, assim, fazia 22 anos que eu estava trabalhando como representante comercial. E eu amava o que eu fazia, principalmente porque me deu a oportunidade de conhecer toda Alagoas e fora de Alagoas. Então, eu viajei para alguns estados fora de Alagoas, no Brasil, por causa do meu trabalho. Então, eu amava muito o que eu fazia. E eu não deixei o meu trabalho para viver da obra, porque quem conhece a realidade de onde nós estamos, né, jamais diria uma coisa dessa. Mas ainda tem gente que acha que eu deixei de trabalhar para viver da obra. Não, eu não deixei de trabalhar para viver da obra. Se fosse pela minha vontade, eu estaria trabalhando
ganhando o meu dinheiro, como sempre fiz. Mas, como eu sou obediente a Deus, eu procuro ser obediente, eu fiz o que Ele me pediu, né? Saindo do trabalho e ficando só na obra. Quando eu trabalhava, eu tinha a minha vida devocional da mesma forma que eu tenho hoje. Eu não tenho a vida devocional que eu tenho hoje porque eu deixei de trabalhar. Quando eu trabalhava, eu acordava 3h30, 4 horas, porque 7h30 eu tinha que estar saindo de casa. Então, de 3h30 às 6 horas, 6h30, eu estava tomando banho para me arrumar, para ir embora trabalhar. Mas eu nunca deixei de fazer o meu devocional. Eu acordava bem mais cedo. Também eu não tinha problema de insônia não, né? 8 horas eu já estava dormindo. Então 3 horas, 3h30 eu já estava de pé e já estava fazendo o meu devocional. Eu não faço hoje, não é porque eu não tenho o que fazer, né? Eu faço hoje porque eu já fazia e eu continuo fazendo. Mas vamos à nossa mensagem, né? Vamos ver, feito essa observação sobre a minha vida, vamos aprender hoje um pouquinho do poder do nome de Jesus. Às vezes a gente não tem ideia de quão poderoso é esse nome. Quem aqui faz ideia de quão poderoso é esse nome? Depois da estadia de Jesus aqui na terra, né, que ele veio, cresceu, morreu e ressuscitou, e isso já faz, ao longo desse quase 2000 anos, porque, se não me falha a memória, porque o calendário ele começou a partir da ressurreição de Cristo. O calendário iniciou esse calendário que nós conhecemos agora. Então, faz 1992 anos que Jesus morreu, mais ou menos isso. Que Jesus morreu, porque a gente não sabe a data exata. Uns dizem que foi com 33, outros dizem que foi com 33,5. Mas é mais ou menos isso. Então faz quase 2000 anos que inúmeras vezes o nome de Jesus ele é citado, né? Os seus grandes feitos, as grandes maravilhas que os seus servos fizeram através do nome do Senhor Jesus. Além disso, os apóstolos deram ênfase ao poder do nome de Jesus por meio das suas palavras e ações. Eu não sei se vocês já ouviram falar algumas histórias do livro de Atos. O livro de Atos é o livro que conta a história do início da igreja. A gente estava estudando o livro de Atos, terminamos o livro de Atos lá em Rosa. E eu costumo dizer que o livro de Atos ele tem o início da igreja, mas ele não se finda no capítulo 28. O final de Atos está em Apocalipse, que é o que acontece com a igreja. No final de Apocalipse está o final, o desfecho do livro de Atos. Mas o livro de Atos, ele fala da grandiosidade que os profetas, aliás, que os apóstolos, os discípulos fizeram através do nome de Jesus. Não era porque os discípulos, os apóstolos tinham algum poder. Não existia nenhum poder neles. Mas o poder estava no nome de Jesus. Então, Jesus, quando ele foi assunto aos céus, subiu e sentou lá ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, ele nos deu uma autorização para usar o nome dele. E os apóstolos usavam bastante, os apóstolos e os discípulos. Então, assim, após sua ascensão aos céus, desde então o nome do Senhor é atrelado à esperança de termos as nossas necessidades supridas. E tenha certeza que Deus supre todas as nossas necessidades. Todo o poder encontrado no nome de Jesus vem de seu ato de obediência ao Senhor Deus. Olha só, Jesus era filho de Deus, ele veio para aqui como homem, ele estava aqui como homem, mas em tudo ele obedeceu a Deus. Ele orava, ele jejuava, ele pedia ao Pai para fazer aquilo que ele precisava que fosse feito. Os milagres, quando Jesus se batizou, que saiu da água, o Espírito Santo em forma de pomba veio e habitou nele. Então Jesus estava aqui como homem, só que em tudo ele obedeceu a Deus.
até no último momento, naquele momento em que ele estava lá no Getsemane, que ele orou em agonia, em angústia, pedindo para que o Pai passasse dele aquele cálice. Mas ele disse: não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Então, em tudo, ele foi obediente ao Pai. Ele abriu mão da sua glória, tornou-se homem e morreu na cruz para cumprir o plano de Deus de oferecer uma oportunidade de salvação para toda a humanidade. Portanto, logo após Jesus cumprir com perfeição o plano da salvação, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, como nós lemos aqui em Filipenses, capítulo 2, o versículo 9, né? O próprio Jesus afirma aos seus discípulos que toda a autoridade foi entregue nas suas mãos quando apareceu e ficou com eles durante um período de 40 dias. Alguém aqui sabia que quando Jesus ressuscitou, ele continuou com os seus discípulos durante 40 dias? Só o irmão Edilson que sabia disso? Ninguém mais sabia que ele ficou aqui 40 dias? Sabia não, irmã Nezinha? Pois é, quando Jesus ressuscitou, ele continuou com os seus discípulos mais 40 dias. Depois de 40 dias, foi que ele subiu. Então, durante 40 dias, Jesus ficou ainda ensinando aos seus discípulos e relembrando aquilo que ele já tinha ensinado. Sua ressurreição, né? Após 40 dias após a sua ressurreição, olha só o que ele diz antes de subir ao céu, definitivamente, para só voltar quando vier buscar sua noiva. Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Isso está escrito na Bíblia, irmão, não sou eu que estou dizendo não, viu? Isso está escrito lá em Mateus 28, no versículo 18. Ele diz para os seus discípulos, antes de eles verem com seus próprios olhos, ele subindo ao céu: toda autoridade me é dada, no céu e na terra. Então, Jesus, ele tem toda a autoridade. Não existe ninguém no céu e na terra que tenha mais autoridade do que o Deus Todo-Poderoso. Ele também menciona que seu nome, que pelo seu nome eles poderiam expulsar demônios, impor as mãos sobre os doentes para curá-lo e falar novas línguas, além de poder pegar em serpente ou até beberem algum veneno e ainda assim ficar livre de qualquer mal. Eu sempre uso esse versículo. Eu amo esse versículo porque Deus, ele não fala assim: olha, se vocês quiserem. Ele dá uma ordem. Ele diz: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda a... Tem umas Bíblias que tem todo povos, toda gente, toda criatura, toda nação, todo mundo. E esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, no nome de Jesus. Não é no nome da Tânia, não é no nome do Júnior, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. Ele fala, no nome de Jesus, você expulsará demônio. No nome de Jesus, você orará pelo enfermo e ele será curado. No nome de Jesus, se você... Não é que você vai botar um copo de veneno e vai tomar, porque Jesus está dizendo aqui, se você for beber alguma coisa mortífera, não lhe fala. Não. Se por um acaso, acidentalmente, você tomar alguma coisa que vai lhe causar morte, ele está dizendo que em nome de Jesus você não morrerá. Isso aconteceu uma certa vez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sofreu um naufrágio e ele estava na ilha de Malta. E lá ele foi fazer uma fogueira, pegou uns gravetos e uma víbora pegou na mão dele, mordeu. E todos ficaram esperando que ele morresse. Só que o apóstolo Paulo, ele conhecia a palavra de Deus. E provavelmente naquele momento em que a víbora mordeu ele, ela ficou pendurada na mão dele. Ele sacudiu ela e ela caiu no fogo. Ele disse: todo veneno está repreendido em nome de Jesus. Então assim, o nome de Jesus, ele tem poder. E não é só através do pastor,
não é só através do presbítero, não é só através do diácono. Jesus nos deu esse poder a cada um de nós. Só que precisamos crer. Se nós não crermos nesse nome, esse nome não tem efeito nenhum. Obviamente, o Senhor só estava demonstrando um pouco da extensão do poder do seu nome. E essa capacitação ficou disponível a partir daquele momento para os apóstolos e discípulos cumprirem de forma eficaz a missão de pregar o Evangelho. Ou seja, quando ele disse, eu vos dou poder, ele não estava falando só com os discípulos, só com os apóstolos lá no passado, que conviveu com ele. Ele estava falando para mim hoje, para você hoje. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é discípulo dele. Que crê e obedece, claro. Eu só obedeço porque eu creio. E a demonstração de que eu estou crendo é a minha obediência. Então, se eu creio na palavra de Deus e obedeço, eu tenho autorização para usar o nome de Jesus em qualquer circunstância. Não sou eu que estou falando, é a palavra dele que fala. Afinal, sem Jesus, nada podeis fazer. Está lá em João 15:5, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, nada nós podemos fazer se não for o nome de Jesus. Então, é esse nome, o nome que você nem imagina o poder que ele tem, que ele disse, você pode usar meu filho, você pode usar minha filha, pode crer na palavra que eu estou dizendo, porque eu tenho poder para fazer aquilo que você quiser. O principal atributo, ou essência do nome de Jesus, que ele veio fazer, é a salvação. Jesus veio para nos, essa é a principal função de Jesus Cristo, é nos reconectar com o Pai, é nos religar com o Pai, é nos livrar do pecado, é nos livrar da condenação eterna. Essa é a principal função do nome de Jesus. Então, todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, essa é a principal função. Mas, o nome de Jesus, como a gente já falou antes, ele tem o poder para expulsar demônio, ele tem o poder para curar, ele tem o poder para libertar, ele tem o poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Basta crermos. Seja cura de uma doença, libertação de um mal emocional ou espiritual, ou para livrar uma alma do caminho da perdição, o nome do Senhor tem um papel de subjugar e expulsar qualquer ação maligna na vida de alguém. Então, assim, irmãos, quando eu estou enferma, ou quando alguém está enfermo, como o pastor, se eu crer, se eu estiver obedecendo a palavra de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, e orar, crendo no que o Senhor falou, vai acontecer. Agora, o problema é que nós dizemos que cremos e, na real, não cremos. Porque se a gente realmente cresce, aconteceria. Isso porque quando o Filho de Deus nos liberta, somos verdadeiramente livres. Nós temos a liberdade para subjugar toda ação maligna, porque em Cristo Jesus nós somos livres. Então Jesus, ele falou, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Não é só, como eu já falei, né? Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o diácono, não é só aquela irmã que você julga ser mais crente do que você, né? Porque tem irmã que tem esse dom, vou dizer assim. Todos nós temos a autoridade dada por Deus para orarmos, para expulsar demônios, para curar enfermos, para obtermos aquilo que nós precisamos de Jesus. Nós estamos estudando aqui o livro de Mateus. E Mateus diz o seguinte, que Deus cuida de cada um de nós, que não precisa a gente se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e Ele cuida de nós. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Então, quando nós cremos verdadeiramente no nome de Jesus, não precisa a gente ficar preocupada ou preocupado o que é que eu vou comer amanhã, o que é que eu vou vestir, porque
Jesus, ele está cuidando de nós. Todo aquele que crê, obedece, que é nascido de novo, Jesus nos deu o poder, a autoridade de usar o nome dele. E invocando, olha só o que está escrito em Lucas 9:1. E invocando os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre todos os demônios para curarem enfermidade. Este nome de Jesus nos pertence. E o diabo, ele tem que ter medo. Não sou eu, não é nós que devemos ter medo do diabo. É o contrário. É o diabo que tem que ter medo de mim. Por quê? Porque se eu realmente estou em Cristo, se eu sou uma nova criatura, se eu estou vivendo a palavra de Deus, o diabo vai olhar para mim e vai ter medo. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo disse, em meu nome expulsarão os demônios. Então, se eu chegar perto de uma pessoa que esteja possuída ou influenciada pelo demônio, aquele demônio, ele vai ter que ter medo, porque ele sabe que eu tenho o poder do nome de Jesus para expulsá-lo. E por que é que nós não fazemos isso? Eu acho que já está na hora. Eu mesmo já estou revoltada comigo mesmo. Porque quando eu leio a palavra de Deus e vejo os discípulos operando milagre em nome de Jesus, os apóstolos operando milagre em nome de Jesus, e quando eu vejo que Jesus me deu esse poder e eu não estou usando esse poder, eu fico revoltada comigo mesmo. Porque ele diz, eu dou-lhes autoridade sobre os demônios. Está lá em Lucas 9:1. Se você quiser ler a sua Bíblia, leia. Aliás, se quiser não. O crente tem que ler a Bíblia, tem que se alimentar. O alimento das nossas almas é a Bíblia. Se a gente não ler Bíblia, se a gente não orar, qual é o diabo, qual é o demônio que vai ter medo de um crente que não lê Bíblia? Qual é o demônio que vai ter medo de um crente que não ora? Qual é o demônio que vai ter medo de um crente que não adora? Nenhum. Então, para que eu tenha essa autoridade, esse poder, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conhecer o nome de Jesus, e eu tenho que conhecer o que o nome de Jesus é capaz de fazer através de mim. Não sou eu que tenho o poder, eu sou apenas um canal, você é apenas um canal, mas você é um canal que Deus quer usar, você é um canal que Deus quer operar através de você. Agora, este nome nos pertence e o diabo tem que ter medo, mas só se verdadeiramente estivermos em Jesus. O irmão Renilson, ele leu aqui que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, nós temos que estar na videira para poder ter esse poder, para poder ter o direito de usar o nome de Jesus. Se você não tiver na oliveira verdadeira, se você não tiver vivendo a palavra de Deus, se a sua intenção não for glorificar a Deus, você vai passar vergonha, eu vou passar vergonha, vamos ser envergonhados pelo diabo. Por quê? Tem uma história em Atos que diz que uns rapazes, filhos de Seva, eles ouviram Paulo pregando, expulsando o demônio em nome de Jesus. E eles disseram, só que eles não eram convertidos. Eles disseram, ele dá uma ordem para o demônio e o demônio sai. Então eu vou fazer a mesma coisa. E tinha um rapaz lá que estava endemoniado. E esses rapazes chegaram lá no demônio e disseram, demônio, saia em nome de Jesus, o qual Paulo serve. Ou seja, ele não conhecia Jesus. Quem conhecia era Paulo. Ele não tinha intimidade com Jesus. Ele conhecia Jesus apenas de ouvir falar. Ele não tinha intimidade, ele não tinha conexão, ele não tinha autorização para usar o nome de Jesus. Mas o que foi que ele fez? Ele achou que, usando o nome de Jesus que Paulo usava, o demônio ia sair. Sabe o que foi que o demônio fez? Pegou os 7, deu uma surra, rasgou as roupas dele e eles saíram, como a gente diz no popular, com o rabinho entre as pernas e foram para casa nus, envergonhados. Por quê? Porque eles não tinham a autorização legal para usar o nome de Jesus. E qual é essa autorização legal? É ser uma nova
criatura, é só ter um novo nascimento em Cristo Jesus, é estar verdadeiramente na videira verdadeira que é Jesus, é viver a palavra do Senhor, é estar vivendo em obediência, é ter nascido de novo. Só é representante de Deus aqui na terra quem nasceu de novo. Não adianta eu dizer que sou sem ser, que estou sem estar, porque Deus, ele olha o coração. Jesus nos deu o poder de curar as enfermidades, pois as enfermidades não vêm do Senhor. Ele levou todas as nossas enfermidades quando ele morreu na cruz. Em Isaías, está escrito lá em Isaías, quando ele veio, Isaías profetizou que ele viria para morrer e nos libertar da iniquidade. Mas tem outra coisa que Isaías diz lá em Isaías 53. Ele diz, ele veio para levar sobre si todas. Na minha Bíblia, em várias versões eu leio e está dizendo assim, todas. Não foi só a dor de cabeça, não foi só a depressão, não foi só o câncer, não foi só a dor no joelho, a dor na coluna. Lá está dizendo todas as nossas enfermidades. E ele diz mais. Da mesma forma, todas as nossas enfermidades e nos curar. Ou seja, quando Jesus veio aqui, além de ele nos libertar do pecado, aquele que crê, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, eu não tenho depressão. Jamais abra a boca para dizer que tem uma enfermidade, porque a enfermidade não é sua, ela pode estar em você. Mas quando você diz, eu tenho, você está dizendo, diabo, eu te dou legalidade para permanecer no meu corpo, para permanecer na minha mente. Eu estou declarando que essa enfermidade é minha. Então assim, você não tem, você está. Porque essa enfermidade que você está, Jesus já levou quando ele morreu lá na cruz no Calvário. Naquele dia, estava nele toda a iniquidade, mas também estava sobre ele todas as nossas enfermidades. Então Jesus, ele não nos fez para, Deus não nos criou para que o nosso corpo sofresse com enfermidade. Nós sofremos com enfermidade por causa do pecado. Mas Jesus já levou o pecado lá na cruz, da mesma forma que ele levou as nossas enfermidades. Se nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado, e no mesmo capítulo que diz que ele morreu na cruz para nos libertar do pecado, para levar nossas iniquidades, no mesmo capítulo, ele diz também, no mesmo versículo, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e nos curou. Sobre sua pisadura nós fomos curados, ou algumas versões de sarado. Então, se eu creio que ele tem poder para me salvar do pecado, me libertar da condenação eterna, se ele diz que eu estou curada, que ele levou as minhas enfermidades, por que eu creio que eu posso ser salva e eu não creio que eu posso ser curada? Creia, irmãos. Jesus, ele veio, morreu e ressuscitou, mas ele levou sobre si a iniquidade daquele que se torna filho de Deus. Agora, para que eu tenha autorização legal de usar o nome de Jesus, eu tenho que ter nascido de novo. Porque Jesus, ele sonda o meu coração. As intenções do coração, ele sonda. Ele sobre seu corpo levou todas as nossas doenças e pelas suas feridas fomos curados. Está lá em 53, Isaías 53, 4, 5. Veja o poder do nome de Jesus. Nós temos a autorização para usá-lo, mas o poder está em Jesus. Logo, nós somos apenas um instrumento que Deus usa. Como o pastor costuma dizer, nós somos o cano onde a água passa. Nós não somos a água, somos apenas a encanação que traz a água. Então nós somos instrumentos que Deus usa para operar aqui na terra. Ele nos deu essa procuração e temos todos os direitos legais de usá-la, se for para a glória de Deus. Eu não sei se aqui alguém conhece o que é procuração. O irmão Renilson deve saber, né? Mas alguém aqui sabe o que é procuração? A Cícera sabe o que é procuração. Procuração é, por exemplo, a minha filha, ela mora em Curitiba e ela tem uma casa aqui.
ela passa uma procuração me dando todos os direitos legais para eu fazer o que eu quiser com aquela casa. Tem procuração que é limitada, né? Você pode fazer isso, isso, isso. Você pode alugar e você pode vender. Tem procuração que diz assim, você pode só alugar essa casa. Você vai cuidar dela e alugar. Você é responsável para alugar, para pagar água, para pagar luz. E o aluguel é seu. Isso é o exemplo que eu estou dando. Mas tem procuração. Eu tinha um cliente que ele tinha uma loja em São José da Tapera. E ele tinha um funcionário que ele confiava muito nesse funcionário. Quer dizer, eu acho que até hoje confia. Que até hoje ele está lá na loja. E ele passou uma procuração para aquele funcionário, dando todos os poderes sobre aquela loja. Ou seja, se aquele funcionário quisesse vender aquela loja e embolsar o dinheiro, ele faria, se ele não fosse de confiança. Porque o dono da loja foi para São Paulo, para outros lugares ali, e deu uma procuração para que ele fizesse como ele quisesse. Ele só tinha que enviar valor X para ele, todos os meses. E esse funcionário era muito de confiança. Tanto era de confiança que o patrimônio desse rapaz, ele triplicou, quadruplicou. Eu sei que ele está com um patrimônio que quase toda a cidade é dele. Mas por quê? Porque esse funcionário era de confiança. E ele passou uma procuração dando poderes ilimitados. Foi exatamente o que Jesus fez conosco. Ele passou uma procuração com poderes ilimitados. Ele disse, olha, tudo que tu pedires em meu nome, eu farei. Pelo menos na minha Bíblia e em algumas versões está escrito dessa forma. Tudo. Não é alguma coisa. É tudo. Tudo que pedires. E tudo, se você for lá em João 14, 13 a 14, diz assim, e tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei. Agora aí tem um detalhezinho, né, que as pessoas não se atentam para esse detalhe. Porque as pessoas acham que o nome de Jesus é para ser usado para qualquer coisa, só que não é bem assim. Ele prometeu nos dar tudo. Mas tem um detalhe, que tudo que nós pedirmos seja para a glória de Deus. Então Deus olha a motivação pelo qual eu estou pedindo. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu sou crente, eu estou indo para o culto, eu não falto um culto, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu peço e não acontece. Por que será? Será que a nossa motivação está para glorificar o nome de Deus? Ou porque nós queremos aparecer? Ou porque nós queremos mostrar para os outros o que temos? Ou porque nós queremos parecer melhor do que fulano ou ciclano? Então a motivação do nosso coração tem que estar voltado para a glória do Senhor. Então nada que seja para me beneficiar, para a minha exaltação, Deus vai conceder. Então assim, quando você estiver orando e você for usar a palavra de Deus, olhe para dentro de você, faça uma autoanálise lá no íntimo e diga, Senhor, se a minha motivação não for para a tua glória, que o Senhor me dê essa motivação. Tira de mim todo o orgulho, tira de mim toda a altivez, tira de mim tudo que não te agrada, para que eu tenha poder para usar o teu nome, para que eu tenha essa autorização, essa legalidade de usar o teu nome. Eu faço essa oração por quê? Porque muitas vezes, por mais que a gente ore, por mais que a gente leia, a nossa carne ainda quer se exaltar. Então nós temos que ter bastante cuidado para que a motivação do nosso coração seja outra, senão a glória de Deus. Quando oramos por cura, temos que crer que a nossa oração foi ouvida e atendida. Não só por cura, irmãos. Eu frisei aqui cura, mas não só por cura. Por qualquer coisa que nós orarmos, nós temos que ter na mente. Eu orei. Senti paz no meu coração. Senti que Deus já me concedeu o que eu estava pedindo. Então, a partir daquele momento, eu não vou mais orar. E eu vou fazer o quê? Eu vou agradecer por aquilo que Ele já me deu. Ele não já falou comigo? Não já me disse que já tinha concedido? Então, se eu for continuar orando, eu vou anular aquilo que o Senhor me deu. A partir do momento
que eu tenho certeza de que o Senhor já me deu, a partir daquele momento eu vou começar a orar. Às vezes a confirmação da nossa oração demora um pouco para chegar. Às vezes é assim, eu oro e já recebo a confirmação. Às vezes demora dias, às vezes demora meses, mas ela vem. Se você estiver com a motivação correta, tenha certeza de que a sua oração, a minha oração, ela é respondida se a nossa motivação for para a glória de Deus. A palavra de Deus diz assim: quer você comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, que façam tudo para a glória de Deus. Então assim, tudo que nós fizermos que seja para a glória de Deus. Então se cremos e oramos, e nós temos a confirmação, como é que eu vou ter a confirmação, irmã, de que Deus está dizendo que eu tenho aquilo? Quando você sente paz no seu espírito, quando o Espírito Santo confirma com o seu espírito de que Deus já lhe concedeu. Eu gosto de ler muito, e tem um livro que eu leio, e já li várias vezes, e dentro do livro o pastor dá um testemunho, que ele disse que Deus mostrou a ele em visão, porque tem vários dons que Deus nos dá. A um eles dá, o outro não. Mas Deus mostrou a ele em visão. Ele disse que parecia que estava vendo uma tela assim, abriu, e ele viu a sobrinha dele capotando o carro e morrendo, sofrendo um acidente. Naquele mesmo instante, ele disse que a esposa estava fazendo o almoço, ele pediu para ela desligar o fogo e entraram em batalha. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Eles entraram em oração, passaram o dia todinho orando. Quando não aguentava de joelho, deitava no chão. Mas quando o Senhor respondeu a oração, quando ele sentiu paz no seu espírito, ele disse: agora Deus já atendeu a minha oração. Então assim, ele sentiu paz e ele deixou de orar. Aí ele começou só a agradecer. Com alguns dias daquela visão, a moça sofreu um acidente e chegou no hospital, e o médico disse: você está viva por um milagre. Ela não sofreu nada. Então assim, muitas vezes Deus nos dá um sonho, fala através de sonho, é para que nós oremos, para que aquele sonho que Deus está mostrando não se cumpra, para que nós, em nome de Jesus, nós venhamos repreender todo o mal. No entanto, as intenções erradas tiram de mim e de você qualquer chance de usar o poder que há no nome de Jesus. Se a minha intenção, a minha motivação não for para a glória de Deus, não adianta. Não vai acontecer. O Senhor sabe qual é a intenção de cada coração. E se o meu interesse, e se o seu interesse se limita em apenas usar o nome dele para fins egocêntricos, ou seja, para fins que vá beneficiar só a mim, para aquele fim que eu tenho preocupação exclusivamente comigo. Uma pessoa egocêntrica é aquela: primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu, e depois de mim sou eu. Então essa pessoa é aquela que tudo é para ela, ela só se preocupa com ela. Então essa pessoa, tudo é para ela. Ela é uma pessoa egocêntrica. Qualquer esforço, se você tiver essa motivação egocêntrica, que é exclusivo para você, qualquer esforço seu para isso será em vão. Olha só o que Deus fala através de Jeremias: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então a nossa motivação, Deus conhece o nosso coração. Não adianta a gente querer enganar Deus. Você pode até disfarçar para o irmão, para seu marido, sua esposa, para o pastor, mas para Deus você nunca vai disfarçar. Em Tiago ele diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para a sua própria, com a intenção errada, para o seu próprio deleite. Então, qual é o segredo? É priorizar a Deus. É a gente ter prioridade de conhecer a vontade de Deus. Eu estou pedindo de acordo com a vontade de Deus. Se eu estou pedindo de acordo com a vontade de Deus, não tem por que Deus não me conceder. Ele disse que ele me garantiu que ia conceder. Ele não disse lá em João, ele disse: pedi tudo quanto quiserdes em meu nome e eu vos darei.
Então, tudo que eu quiser, Ele disse que já vai me dar. Agora, eu tenho que ter a motivação certa. Eu tenho que conhecer qual é a vontade de Deus. A prioridade é a vontade de Deus, é aquilo que agrada a Deus. E a vontade de Deus está nas Escrituras. Não tem como eu conhecer a Deus se eu não leio Bíblia, se eu não escuto Bíblia. Eu não canso de falar isso. Por fim, muitos cristãos não fazem a menor ideia da existência do poder do nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus, grandes homens e mulheres de Deus viveram o extraordinário. E você e eu temos o mesmo direito que aqueles homens e mulheres do passado tiveram de viver o extraordinário. Basta tão somente buscarmos, basta tão somente a gente priorizar o nome, a pessoa de Jesus. Mas hoje nós queremos um milagre, mas não queremos os encargos. Hoje nós não queremos. Então, aqueles homens e mulheres, não é do tempo dos apóstolos, não. Eu estou falando do nosso tempo. Eles gastavam tempo com Jesus. E eles trabalhavam, eles criavam filhos. Eles tinham 15, 20 filhos, 10 filhos. Eles criavam filhos, trabalhavam, pregavam a palavra de Deus e ainda tinham tempo para orar, para ler a Bíblia, para priorizar a pessoa do nosso Deus. Porque o maior nome da história sempre estará disponível para aqueles que confiam suas vidas ao Senhor, ao Filho de Deus. Então, irmãos, já passei 15 minutos do horário. Tudo aquilo que nós pedirmos, Deus garantiu que dá. Então, se eu não estou obtendo aquilo que eu peço, se eu vivo com ansiedade, com depressão, com coluna doendo, com joelho doendo, toda esculhambada, com insônia, eu não estou enquadrada naquilo que Deus disse que eu tenho que estar. Então, eu tenho alguma coisa, porque a culpa não é de Deus. Ele nos garantiu que ia dar. Ele disse, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Ele não disse, pedi, talvez eu dê. Buscai, talvez vocês encontrem. Batam, talvez eu abra. Não. Ele disse, pedi e será dado. Ele disse, busque, que você vai achar. Ele disse, bata, que a porta vai abrir. Então, está faltando a gente ter o conhecimento da palavra para podermos ter a motivação correta, conhecer qual é a vontade de Deus e pedir segundo a vontade dele. É a vontade dele que ele nos cure, claro, ele já levou a nossas enfermidades. A enfermidade que está aqui não é minha, porque ele já levou. Então eu tenho que ter a autorização para usar o poderoso nome de Jesus e repreender, mandar enfermidade, depressão, ansiedade, insônia, saia em nome de Jesus. Temos que ter essa autoridade. Temos que crer. O problema é que nós não cremos. Nós dizemos que cremos, oramos. Aí quando é no outro dia, e aí, irmão? Irmão, assim mesmo, né? A velhice. Não é assim, Ronezinha? Que a gente fala. Aí a gente está anulando a oração que a gente fez anteriormente. Mesmo que eu esteja sentindo, mas se eu orei e Deus disse que vai me curar, eu tenho que crer na palavra de Deus e não que nos meus olhos estão vendo. Eu tenho que crer no impossível e crer no invisível, que Deus disse que é a nossa fé que traz o que não existe à existência. Mas isso só vai acontecer se eu começar a crer na palavra de Deus. Amém? Que nós venhamos verdadeiramente crer. O pastor ora e encerra em nome de Jesus. Passei 20 minutos, irmãos. Meus irmãos, que possamos aprender a usar o nome de Jesus. Lembrando a vocês que tanto domingo agora, quanto no próximo, quem não vem vai perder. Sexta-feira, então, meu Deus. Quarta-feira, estamos aprendendo a palavra do Senhor. E, irmãos, como eu disse no começo, venha recarregar as baterias na casa de Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pelo que aprendemos a autoridade de usar o nome. Pai eterno, que nós não possamos esquecer que foi te dado poder no céu e na terra. Que através do teu nome nós possamos receber curas, milagres, possíveis e impossíveis. Pai eterno, que tudo que aprendemos aqui possamos guardar para que na hora necessária, no momento exato, usarmos.
Abençoa sobremaneira os irmãos, as crianças que vieram no culto de hoje. Nos guarda, nos proteja, Senhor. E domingo possamos estar aqui para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. E você que vai estar aqui domingo diz... Amém. Deus abençoe. Até a próxima culto.